com essa virulência dos ataques de Pablo Marçal. Mas eu gostaria de relembrar um histórico do senhor, como apresentador de televisão. O senhor já cometeu certos tipos de deslize, digamos assim, ou declarações com ataques muito virulentos. Só um minuto. Eu já posso responder. E o senhor, inclusive, foi condenado no caso da Xuxa, por exemplo. Não, mas deixa eu concluir a pergunta, candidato. No caso da Xuxa, por exemplo, o senhor foi condenado por chamá-la de garota de programa infantil, a gente entende a referência. O senhor foi condenado por isso, só para citar um exemplo. O senhor sofreu outros processos. O que diferencia... Quais são os outros? O que diferencia... Quais são os outros? Com processos de pessoas comuns. Olha, o senhor quer que eu faça uma lista? A maior parte dos processos que eu respondi e perdi, talvez eu seja o apresentador de televisão, de programa policial, que há mais tempo está no ar e que menos processos perdeu. Tem matéria, que você sabe muito bem como funciona a televisão, que entra a matéria no ar dizendo que determinado cara cometeu um determinado crime, que determinada pessoa cometeu um determinado crime. Às vezes eu nem comento a matéria. Eu não sou diretor do programa, às vezes eu nem comento a matéria. Sou julgado porque quando o processo entra com a Band, eu vou à lide do processo. E sem fazer comentário nenhum, eu fui julgado e condenado junto com a emissora, sem ter participação em grande parte dos comentários. No caso da Xuxa, ela cometeu um deslize quando ela disse que chamou o meu filho de pateta ou coisa parecida. Ela agrediu o meu filho que estava apresentando um programa de televisão, o Joel. Uma declaração dele a respeito de uma criança. Não, mas não foi isso. Não foi isso que ele quis dizer. Não foi isso que ele quis dizer. E depois a Xuxa agrediu um funcionário da Rede TV, um comentarista, dizendo que ele não tinha sobrancelha, ele só estava sem sobrancelha. Mas esse é o caso porque separado, ele, na realidade, estava passando por um processo de quimioterapia e tinha câncer. Aí ela citou a seguinte frase: me agredi sim, a minha filha jamais. Quer dizer que ela pode agredir o meu filho, eu não posso agredi-la? Candidato, não, mas o senhor foi condenado, eu só gostaria que o senhor respondesse essa pergunta. O que diferencia o senhor de Pablo Marçal nesse caso, por exemplo? Olha, o Pablo Marçal está numa campanha política. Eu estou num programa de televisão que tem por obrigação você, na realidade, analisar as pessoas. Agora, quanto ao caso da Xuxa, eu já paguei por esse processo. Você acha que eu gostei de agredir a Xuxa? Eu não gostei de agredir a Xuxa. Eu respondi a uma agressão da Xuxa ao meu filho. O que você faria se alguém agredisse alguém da sua família? Foi uma reação que eu tive na hora e que eu não sei se eu terei de novo, entendeu? Mas, na realidade, eu reajo à ação que me é apresentada. Dentro do programa, se me apresenta uma ação, um boletim de ocorrência, com provas, e depois a polícia investiga outra coisa, é claro que a pessoa tem todo o direito de entrar com recurso e vencer. Mas a maioria das pessoas que eu acusei são bandidos, canalhas, e muita gente que me processou e ganhou, ou muitos que eu perdi o processo, eu faço questão de fazer um quadro e botar na parede da minha casa, porque essas pessoas me honram muito, porque da maioria bandido e que não tem a mínima classificação. Candidato. Não é o caso da Xuxa, que até o meu filho admirava a Xuxa durante muito tempo. Como apresentadora, eu sempre falei bem da Xuxa. Achei que foi um comentário extemporâneo que ela fez, mas já paguei por isso com uma transação penal e não me arrependo. Vamos falar aqui de São Paulo e focar na cidade de São Paulo, porque eu li as 42 páginas do seu plano de governo e é um plano de governo que narra como se o senhor estivesse falando realmente quais seriam as ações, apesar de que o senhor disse que não escreveu esse plano de governo e que foi feito meio que às pressas. Não, são técnicos que escreveram. Isso. Cada um da sua especialidade. Eu não tenho capacidade absolutamente nenhuma para fazer um plano de governo do tamanho que você viu. Sim. Mas eu acompanhei esse plano de governo em algumas reuniões. Algumas duraram até 5, 6 horas. Eu pedi para parar, porque eu falei assim, olha, vem cá, são 6, 7, 8 pessoas falando sobre especialidades e só tem um cara aqui com 2 ouvidos para ouvir. Eu procurei assimilar o máximo possível. E acho que plano de governo, repito, é importante você ter um planejamento de governo para a cidade, que caiba dentro do orçamento. Não adianta mentir, eu prefiro não mentir para a população do que falar uma coisa que eu não vou fazer. E acho que o plano de governo tem que ser móvel. Eu vou citar o caso da Zona Leste, se você me permitir.
para completar o que você está dizendo, porque eu estive na Zona Leste, ali na Jaco Pêssego, fazendo uma apresentação para colocar no programa político, para colocar nas redes e também no horário gratuito da política. Aprendi muito mais em 10 minutos com um cidadão que mora ali na Jaco Pêssego da Zona Leste, que há 30 anos sofre com enchente, do que com técnicos e engenheiros da prefeitura, que segundo eles já foram lá mais de 10 vezes e não resolveram o problema. Ele falou: Datena, tem que fazer isso, isso e aquilo. E falou com uma coerência enorme, muito mais que os técnicos todos falaram. Plantaram árvore ali para ficar bonito, urbanizar, mas continua enchendo d'água. Agora, por que isso acontece? Por que o cidadão não é ouvido? Eu acho que para fazer um plano legal mesmo e dinâmico, porque o que vai acontecendo, você acha que o Eduardo tinha um plano preparado para o estado inteiro ficar debaixo d'água? É evidente que não tinha, ninguém tinha.